Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da Universidade da Química e hoje nós temos um episódio especial. Hoje eu não vou falar nem da análise microscópica, não vou falar de modelos atômicos, nem vou falar da análise macroscópica, não vou falar de cinética química. Hoje eu vou falar de cálculo, especificamente de derivadas. Bom, por que eu estou falando de cálculo? É muito comum, se você for um calouro em química, ficar se perguntando por que você tem que estudar cálculo. Você decidiu fazer química, não matemática. Para que você tem que ter cálculo? Para que ter uma matéria tão difícil? Bom, cálculo é importante. E cálculo vai ser muito útil no seu curso de química. Nas aulas de cálculo pode parecer que não serve para nada para você enquanto químico. Mas a físico-química vai te provar que cálculo é importante. Você tem que aprender cálculo. Infelizmente não tem jeito. Na aula de sexta-feira, na aula de cinética química, eu tenho que passar para vocês alguns conceitos de cálculo. Então, para que eu simplesmente não jogue o conceito e talvez você não entenda, eu decidi gravar 2 vídeos explicando o conceito de derivada. Talvez não seja o melhor vídeo para explicar derivada, afinal eu não sou nenhum especialista em cálculo. Mas eu prometo fazer da forma mais didática possível. Então, eu preciso que você assista esse vídeo e a parte 2. Vão ser lançados ao mesmo tempo, então eu preciso que você assista os 2. Por que eu fiz em 2 vídeos, fiz em 2 partes? Para que você possa assistir um de manhã ou outro de tarde, não ficar uma aula tão cansativa. É melhor nós termos 2 episódios curtos do que um episódio muito longo. Tá certo? Então, vamos para o episódio? Primeiro, para a gente entender derivada, eu vou usar um exemplo macroscópico, um exemplo mais palpável. Imaginem uma estrada. Nessa estrada nós temos um carro percorrendo a uma determinada velocidade. Só que nós vamos pedir ajuda de um grande personagem. Vamos pedir ajuda do Batman. O Batman vai nos ajudar a entender derivada. Então ele vai nos emprestar o seu Batmóvel. Bom, quando esse Batmóvel estiver percorrendo a estrada, a distância percorrida pode ser expressa através de uma função matemática, que eu vou chamar de uma f de t. É uma função matemática em função do tempo. Quanto maior for o tempo, significa que mais espaço foi percorrido. No instante t1, ele percorreu tanto. No instante t15, ele percorreu um tanto bem maior. Assim como a distância ela pode ser expressa como uma função do tempo, a velocidade do Batmóvel também pode ser expressa como uma função do tempo. Só que nesse caso é uma função diferente, então eu vou chamar essa função de g de t. Tá bom? Num determinado instante ele tem uma velocidade, óbvio que o Batmóvel está sendo acelerado, então num outro instante a velocidade vai ser maior. Vamos imaginar então que o Batmóvel esteja em seu percurso para salvar Gotham, e de repente, um determinado ponto, que eu vou chamar esse ponto de t1, eu vou chamar esse ponto no tempo, nesse intervalo de tempo de t1, o Batman, por algum motivo, resolva olhar para o lado. Bom, ele olhou para o lado, depois voltou para o velocímetro e ele viu a velocidade do velocímetro antes de olhar e depois de olhar. Essa velocidade vai ser igual? Vai ser exatamente a mesma? Não, não vai ser exatamente a mesma. Mas vai ser próxima ou muito diferente? Depende de quanto tempo ele olhou. Se por um caso tiver Batwoman ou Batgirl, ele olhou para o lado, vai ficar ali um tempo, vai tentar falar um pouco com ela, vai piscar para ela, enfim. Quando ele voltar, passou um determinado tempo, a velocidade é bem maior. Mas se ele simplesmente olhou para o lado e voltou, essa velocidade é bem próxima. Então vamos dizer que o tempo que ele leva para olhar para o lado e voltar, enxergar o velocímetro de novo, vai ser um tempo que eu vou chamar de h. Então, h é a diferença, o tempo, a quantidade de tempo que ele levou para simplesmente olhar para o lado. E nesse intervalo de tempo, entre t1 e h, nesse intervalo de tempo h, ele percorreu um pouquinho, certo? Esse intervalo aí é bem pequeno. Chegou a alterar a velocidade no velocímetro? Bom, não sei. Mas vocês concordam comigo que quanto mais rápido ele olhar para o lado e voltar, mais próximo a velocidade em h vai ser de t1, não vai? Vai. Se ele for o Flash, por exemplo,
Ele olhou para o lado, voltou rapidinho, não viu alteração praticamente nenhuma. Mas é óbvio que o nosso querido morcegão nunca vai emprestar o Batmóvel para o Flash. Até porque o Flash não precisa do Batmóvel, ele é muito mais rápido. Tá certo? Mas bom, vamos voltar então para a matemática. Nesse intervalo, essa distância percorrida agora torna-se uma função não apenas de t, né, mas na verdade de t1 mais h. Né? A distância percorrida nesse intervalo de tempo depende do t1 mais esse intervalo de tempo h. Assim como a velocidade é uma função g, depende de t1 mais h. Ok? Bom, vamos pedir licença ao Batman, ele vai lá terminar esses problemas em Gotham, e vamos voltar aqui para entender derivadas. Então, se eu quiser determinar a velocidade média que ele adquiriu no intervalo t1 mais h, eu consigo através dessa expressão. Ah, Antônio, você está ficando caduco. Eu aprendi lá no ensino médio que velocidade média é ΔS sobre ΔT. O intervalo de tempo percorrido dividido pelo intervalo, ou melhor, o intervalo do espaço percorrido, a distância percorrida, dividido pelo intervalo de tempo. É verdade. E essa fórmula, o ΔS sobre ΔT, está aqui. Não acredita? Bom, vamos ver então. Olha só. A velocidade média no intervalo t1 mais h é o espaço percorrido aqui dividido pelo intervalo de tempo. Qual é o espaço percorrido? O espaço percorrido é tudo o que ele percorreu até t1 mais h. Então, eu vou expressar como uma função, uma f de t1 mais h. Menos o que ele percorreu até t1. Então, menos a função de t1. Esse delta aqui, nessa diferença entre funções, é exatamente o quanto ele percorreu nesse espacinho em roxo. Dividido pelo tempo que ele levou de sair de t1 até h. E qual é o tempo que ele leva de t1 até h? Nós chamamos de h. Então, isso é ΔS sobre ΔT. Só que eu não quero achar a velocidade média nesse percurso. Eu quero achar a velocidade instantânea. A velocidade no ponto t1. Como que eu descubro isso? É fácil, é só olhar para o velocímetro. Mas a gente não tem o velocímetro do Batmóvel, nós vamos ter que achar esse valor utilizando os conceitos de cálculo, utilizando os conceitos da derivada. Então vamos dizer que a velocidade no intervalo t1, vamos ver se vocês concordam comigo, é igual à velocidade média no intervalo t1 mais h. Porém, quanto menor for esse intervalo de tempo, quanto menor for h, mais próximo eu estarei da velocidade exata em t1. Lembre-se, se ele olhou para o lado, se for o Flash, olhou para o lado e voltou, a velocidade é praticamente a mesma. Se ele olha para o lado, dá um tchauzinho lá para Batgirl, volta, a velocidade é outra. Então, quanto menor for esse intervalo de tempo, quanto menor for h, mais próximo eu estarei da velocidade no ponto t1, mais próximo eu estarei da velocidade instantânea. Então, eu posso dizer que a velocidade em t1 é igual à velocidade média. Porém, a velocidade média no limite onde h tende a zero. Quanto mais próximo esse h estiver de zero, ele não pode ser zero, porque senão eu vou cair numa indeterminação matemática. Mas quanto mais próximo ele estiver de zero, mais próximo a velocidade média no intervalo t1 e h vai ficar mais próxima do intervalo t1. Olha esse h como sendo o tempo que ele olhou para o lado e voltou a enxergar o velocímetro. Então, nós podemos escrever que a velocidade instantânea, a velocidade em determinado ponto, é a variação do espaço em função do tempo. Note, eu não estou utilizando ΔS sobre ΔT. ΔS sobre ΔT é uma variação grande. Isso eu uso para a velocidade média. Aqui eu vou usar uma variação muito pequena. Uma variação que nós chamamos de infinitesimal. Variação infinitesimal não é zero, mas é algo muito próximo de zero. É a menor diferença possível, porém não é zero. Então, essa variação infinitesimal, a taxa de variação infinitesimal do espaço pelo tempo, de uma função por uma variável, é igual ao ΔS. Né? Por que isso aqui é o ΔS? O que é o f de t1 mais ΔT? É o quanto ele percorreu, passei pelo ponto inicial t1,
passei pelo intervalo de tempo, que eu estou chamando de ΔT, menos tudo aquilo que ele percorreu antes, menos o T1. Esse delta aqui é exatamente essa distância em roxo, é o ΔS, dividido pelo ΔT. Mas quando esse ΔT tende a zero, né, no limite quando ele tende a zero, no limite que essa diferença é muito pequena, eu tenho uma velocidade instantânea, eu tenho uma velocidade naquele ponto específico. Conseguiram entender isso? Isso é derivada. É a taxa de variação de uma função em relação a uma variável. Vamos sair um pouco do exemplo mais palpável da física e vamos ver uma maneira mais geral. Vamos olhar isso para matemática mesmo, próprio cálculo. Vamos imaginar que eu tenho um sistema de eixos cartesianos. Aqui eu tenho um determinado ponto, x1. A esse ponto x1 eu tenho uma função, né? Um f de x1 ou y1. Vamos imaginar agora que eu tenho um ponto x2 e eu tenho associado a ele um f de x2. Eu tenho um intervalo entre x1 e x2 que eu vou chamar carinhosamente de ΔX. Então, se eu quiser saber qual é o ponto x2, bom, o ponto x2 é o ponto x1 mais o ΔX. E eu tenho um intervalo aqui em y que eu vou chamar de ΔY. Notem que esse ΔY ele depende estritamente do ΔX. Esse ponto f de x2, eu posso dizer que é a mesma coisa que o ponto f de x1 mais ΔX. Né? Quem é esse x2? Não é o x1 mais ΔX? Então, o f de x2 é o f de x1 mais ΔX. Então, eu posso escrever que o dy dx, a derivada de y em função de x, a variação infinitesimal, né? Derivada, nesse contexto, é a variação infinitesimal de y em função de x, vai ser igual ao ΔY sobre o ΔX. Porém, no limite onde esse ΔX tende a zero. Quanto menor for a variação de x1 e x2, mais próximo o ponto x1 será de x2. Mais próximo o f de x1 será de f de x2. Mais próximo estarei de um ponto momentâneo no espaço, no tempo, enfim, estarei próximo ali da velocidade instantânea. Isso significa que esse ΔY sobre ΔX é a mesma coisa que y2 menos y1 dividido por x2 menos x1. Quanto mais próximo x2 estiver de x1, quanto mais próximo esses dois valores estiverem um dos outros, mais próximo estarei da condição da variação infinitesimal. Notem, se eu aproximo x1 de x2, f de x1 torna-se mais próximo de f de x2. Mais próximo estarei da variação infinitesimal. Aqui é uma variação macroscópica. O que é a variação infinitesimal? É no limite onde essa diferença tende a zero. Ela não vai ser zero, mas ela tem que ser muito próxima de zero. Isso daqui, pessoal, como eu disse, é a definição de derivada. E na interpretação, onde que a derivada é a variação infinitesimal de uma função, nesse caso aqui, o f de x, o y, em relação a uma variável, em relação a x. Normalmente, nos livros, essa função, essa definição não aparece dessa forma. Ela aparece de uma outra forma. Como que ela é escrita? Normalmente, ela é escrita como dy dx é igual a ΔY sobre ΔX, quando ΔX tende a zero. É igual aqui em cima. Só que não aparece dessa forma, não. Normalmente, ela é escrita como f de x1 mais ΔX. Quem é f de x1 mais ΔX? É o f de x2. Lembra que eu falei que o f de x2 é a mesma coisa que o f de x1 mais o ΔX? Menos o f de x1. Ou seja, eu estou falando desse intervalo aqui. Isso daqui é o ΔY. Dividido pelo ΔX. Quanto mais próximo esse ΔX estiver de zero, mais próximo o f de x2 estará do f de x1. Ou, se vocês preferirem, o f de x1 mais ΔX estará do f de x1. Isso daqui, pessoal, vai ser muito recorrente em química. Não é para ficar apenas na aula de cálculo. Infelizmente, às vezes na aula de cálculo a gente não vê uma aplicação para isso. Mas cálculo é importante. Dediquem tempo estudando cálculo. É um investimento
para as aulas de Físico-Química. Se você reclama que você não vê aplicação para cálculo, em Físico-Química você vai ter aplicação. E lá você vai ver que como o conhecimento de cálculo pode ajudar a sua vida. Então, para frisar, tenha sempre em mente que a definição de derivada dx sobre dy é igual f de x1 mais ΔX menos f de x1 sobre ΔX no limite quando ΔX tende a zero. Aqui eu estou chamando derivada de variação infinitesimal de uma função em relação a uma variável. Tá ok? Eu espero que vocês tenham entendido essa aula. Como eu disse, peço desculpas, eu não sou nenhum especialista em cálculo, mas eu gostaria mesmo que esse conceito de derivada ficasse gravado na sua mente. Peço também, não agora, né, se você não tiver com ânimo agora, mas depois, assista o segundo episódio especial a respeito de derivada. Vai complementar o entendimento desse conceito. E, de preferência, só assistam a aula de sexta-feira, depois que assistirem esse vídeo e o próximo. Tá ok? Então, como sempre, rapidinho, curta o vídeo, compartilhe, se inscreva no canal. Tá bom? Então, até a próxima da Universidade da Química.